Lucy! Lucy conta a história das ciências. Diz-me, Lucy, o que são os fósseis, como sobem as marés e de onde o vento vem? Porque é que há fogo dentro dos vulcões? Porque é que há neve e também o mau tempo? Diz-me, Lucy, como é que os bebés nascem? Porque é que a andorinha anuncia a primavera? Porque é que há lua à noite e de dia o sol? De onde vêm os rios e a água que bebemos? Porque é que os nossos olhos têm cores diferentes? Diz-me, Lucy, que ainda não sabemos como é que os pirilampos conseguem iluminar e o peixe voador consegue voar. Vai ver a Lucy, está sempre ao teu lado para ensinar. Aprender com a Lucy é sempre divertido. Pesos e medidas. Nos recreios, já deves ter ouvido as crianças a discutirem para saberem quem é o maior e o mais forte. Nas capoeiras também temos discussões dessas. Pergunto muitas vezes quem é o maior e quem é o mais pesado do mundo animal. Por exemplo, será que um elefante é tão alto como uma girafa? Um pombo pesará tanto como um pato? E o volume de um leão corresponde a quantos gamos? 1, 3 ou 5? É impossível saber. Nem sequer sei quanto pesa um pirilampo. Mas aqui devem poder dizer-me, pois estamos na Casa das Medidas, perto de Saint-Étienne. Olá, bom dia, Lucy. Senta-te ali e vamos ver quanto pesas. Ora bem. Oh, isto é demais. 20 gramas, pesas 20 gramas, és tão levezinha. Antes de inventarem a balança, como é que os homens pesavam e mediam as coisas? Não se falava em metros, isso não existia, nem em centímetros, nem milímetros. Nós usávamos as medidas do nosso corpo. Não tínhamos outras referências, não tínhamos mais nada à mão. Falávamos em polegares, em pés, em côvados, em toesas. Usávamos o corpo porque não havia mais nada. Claro que não era o meu corpo, nem o teu. Era o corpo do senhor que mandava. O senhor que governava a aldeia impunha na sua própria aldeia as suas medidas. Obrigava os habitantes da aldeia a utilizar o seu polegar, o seu pé, o côvado ou a sua toesa para medirem as coisas. Cada senhor impunha as suas próprias medidas na sua aldeia. Ah, já estou a entender! Quando um comerciante queria, por exemplo, medir um tecido, pegava diretamente no pé do senhor e tirava assim a medida, não é? Não, Lucy, não se cortava o pé do senhor, já imaginaste? Nada disso. Preparava-se um pedaço de madeira com o comprimento do pé. Depois media-se o côvado e cortava-se outro pedaço de madeira, uma régua, que fazia o côvado. Noutro pedaço de madeira punha-se a toesa e era com esses objetos que se tiravam as outras medidas. Há 6.000 anos, os sumérios e depois os egípcios mediam as distâncias contando o número de passos. O problema é que ninguém se punha de acordo com o tamanho do pé. Na Grécia, um pé media 31 centímetros e na Itália 29. O mesmo campo podia ter dois tamanhos diferentes. Que meios encontraram os homens para chegarem a um acordo? Então, criaram um metro, porque queriam que todo o mundo tivesse o mesmo sistema de medição. Em todo o mundo, o mesmo. Embora hoje em dia nem todo o mundo o tenha adotado. Bom, eles queriam que o mundo inteiro usasse o mesmo sistema e esse sistema era o metro. Esse metro, se pegarmos numa parte em 10 centímetros, ela equivale a um decímetro. Deste decímetro, se tirares a altura, a largura e a profundidade, formará um cubo. Esse cubo, se o encheres de água, medirá 1 litro. E se pesares 1 litro de água, ele pesará 1 quilograma. Tudo isto para te dizer que o metro, o litro e o quilograma são 3 medidas interligadas. São as medidas do sistema métrico. Por exemplo, se eu levantar 1 quilo de chumbo e 1 quilo de penas, qual é que pesa mais?
Bem, sabes, 1 quilo é 1 quilo. 1 quilograma será sempre 1 quilograma. Seja ele 1 quilograma de chumbo ou 1 quilograma de penas, pesará sempre 1 quilograma, mesmo que o volume não seja o mesmo. Foi em 1790, um ano depois da Revolução Francesa, que a Assembleia decidiu substituir as antigas medidas por um sistema mais simples. Não queriam continuar a usar o pé do rei, pois ele já não governava. O metro, o grama e o litro foram então criados ao mesmo tempo por um grupo de especialistas que acompanhavam Antoine Lavoisier. Este inventor ficou sobretudo famoso pelas suas descobertas na química, mas também participou nas grandes mudanças durante a Revolução como membro da Academia ao serviço dos pesos e medidas. Passados mais de 2 séculos, depois da criação do sistema métrico, utilizamos ainda essas unidades para nos pesarmos e medirmos. Vá lá, encosta bem a cabeça. Pronto, está a tocar? Sim, sim. Tens 1 metro e... Anda cá, vem ver quanto medes. Anda a ver. 1,43 m? Sim, 1,43 m e meio. 1,43 m. Anda, Lucy, vamos medir-te também. Pronto, vamos ver. Não és muito grande, mas mesmo assim medes 4 polegadas. És maior do que o polegarzinho. Conheces a história? Ele media apenas 1 polegada. Era 4 vezes mais pequeno. Pesar, medir... Depois da Revolução Francesa e da invenção do metro e do quilograma, nunca mais parámos de medir as coisas. Nos mercados, ainda hoje, usam-se balanças para saber o peso de um fruto ou de um legume. Esta balança é eletrónica, mas funciona como uma balança de 2 pratos utilizada pelos romanos. É, aliás, assim que se pode depois calcular um preço. O peso e o dinheiro estão ligados. Mas as moedas e as notas nem sempre existiram. Antigamente as pessoas faziam a troca direta dos produtos, desta forma. Trocas a tua serpente pelo lápis e o peão? Troco. Trocas a tua máquina fotográfica por isto? Não, mas troca pelo teu guiso. Epá, isto é fixe. Como deves ter entendido, com a troca direta é difícil chegar a um acordo sobre o valor de um objeto. Para resolver este problema, os homens inventaram o dinheiro. Há muito tempo, em África, pagava-se, por exemplo, com cipreias moeda, umas conchinhas brancas. Os astecas, no México, utilizavam grãos de cacau. Eram precisos 10 grãos para comprar um coelho. 5 séculos antes de Cristo, o rei Creso, que vivia perto do rio Pactolo, inventou as moedas de ouro e de prata. Conta-se que ele era muito rico, talvez até mais rico do que o rei Midas, aquele que transformava todos os objetos em que tocava em ouro, até as pedras. Mas essa história é uma lenda, porque as pedras, naquela época, serviam sobretudo para contar. Julgamos que todas as civilizações conheciam o cálculo, mas os primeiros homens que o descobriram devem ter sido os índios. A aritmética era já usada pelos romanos e pelos árabes. Hoje ainda usamos a numeração árabe. 2, 3, 4, 5. Há que admitir que a utilização das pedras dá trabalho. Foi por isso que, na Ásia, 3000 anos antes de Cristo, os sábios chineses inventaram o ábaco. Podemos encontrar alguns no Museu de Artes e Ofícios. Olá, Lucy. Como estás? Vem comigo. Aqui, as contas de madeira representam nomes. Em cada carreira, encontramos as unidades, as dezenas e as centenas.
Ainda hoje há comerciantes que utilizam este sistema para fazer somas e multiplicações. Mas este aparelho parece mais sofisticado. O que é? É a primeira máquina de calcular da história. Chama-se Pascalina. E chama-se assim porquê? Porque foi inventada por Blaise Pascal em 1642. E porquê que ele a inventou? Foi porquê? Para ajudar o pai, que era cobrador de impostos e que fazia todos os dias cálculos muito difíceis. E então Blaise Pascal não entendia porque que o homem tinha de ser escravo dos cálculos. E assim inventou esta máquina para fazer os cálculos pelo homem. Esta máquina veio simplificar os cálculos. É então a primeira calculadora do mundo. E foi criada por Blaise Pascal quando ele tinha apenas 19 anos. Vivia na altura em casa dos pais, em Rouen, e estudava geometria. Se recordarmos hoje o nome deste inventor, é também porque ele se interessou pela matemática, física e a filosofia. O Pascal é ainda hoje uma unidade de medição para calcular a pressão. As primeiras pascalinas erravam ainda nas somas, mas foram melhoradas alguns anos mais tarde por relojoeiros. Isso significa que o cálculo e a medição do tempo estavam ligados? Se compreendi bem, com os primeiros instrumentos de medição, o homem pôde orientar-se no espaço e no tempo. Eis um lugar que parece fazer jus ao seu nome. O Museu do Tempo em Besançon. Acho que nunca vi tantos relógios e pêndulos num único lugar. As pessoas que aqui trabalham nunca se devem atrasar. Mas quem terá inventado a hora? Sabemos que, por volta de 3500 a.C., os homens, os babilónios, já pensavam na hora, queriam orientar-se no tempo. Na mesma época, havia outras civilizações que não se preocupavam com isso. Bem, tudo dependia dos povos. De qualquer forma, a primeira tentativa de orientação é usar o sol. Uma ideia muito simples que também podem experimentar. Enterrem uma vara na terra num dia bonito e observem a sombra dessa vara ao longo do dia. Bastará olhar para a terra para ver a variação da sombra. Depois de marcar a sombra da vara no solo, com pedras, por exemplo, deixem que o tempo passe. É claro que o nosso Gnomon é aqui filmado em câmara rápida, mas dá para ver como a sombra se desloca. Entre estas duas referências, passou-se uma hora. Com o tempo, o Gnomon evoluiu e fixou-se nos muros. Tornou-se relógio de sol. Estás a ver? As horas estão aqui claramente indicadas. Mas por que se dividiu o dia em 24 horas? A divisão da hora está, sem dúvida, ligada à vida, evidentemente, dos homens. Por exemplo, os camponeses não precisam muito da hora porque eles seguem o sol, orientam-se pelo sol. Mas, a partir do momento em que os homens começaram a viver nas cidades, começaram a precisar da hora. Usava-se a hora para, por exemplo, abrir e fechar as portas da cidade. Usavam-se os sinos, que estavam ligados aos relógios, para chamar as pessoas para certas reuniões em certas alturas do dia. Portanto, é a partir do momento em que as pessoas se juntam nas cidades que começam a precisar da hora. Antigamente, os relógios de sol eram enormes. Costumavam ficar no campanário das igrejas, pois anunciavam a hora da missa. Durante muito tempo, os homens não tiveram relógio de pulso nem de parede em casa. Tinham de sair à rua para saber em que horas eram. Os relógios eram tão grandes que, pouco a pouco,
houve príncipes que quiseram ter objetos mais pequenos, até pequenos pêndulos para terem em casa. Este problema teve de ser resolvido por cientistas. Inventaram então mecanismos pequenos com motor e fizeram miniaturas desses relógios. Este, por exemplo, pertenceu ao imperador Napoleão I e era considerado uma verdadeira joia. Ter um relógio de pêndulo naquela época era um sinal de poder e de riqueza. Aliás, se abrires o velho relógio da tua avó, verás que o mecanismo é muito complicado e parece ser um tesouro. Esta joia foi encomendada e comprada em 1904 por um português riquíssimo que queria ter um objeto único. E não estou a inventar. Este relógio tem o meu nome, Lucy. Além da hora, dá mais 24 indicações. Por exemplo, a temperatura ou as horas em que o sol nasce e se põe. Mas para que serviam todas estas informações? Este Lucy servia para muitas coisas e orientava uma pessoa se ela se perdesse. Informava sobre a pressão, a taxa de umidade do ar. Ele dava muitas informações, orientava no tempo e também no espaço. O meu relógio também me ajuda a orientar-me na cidade, pois tem um GPS integrado. É uma espécie de radar que comunica com um satélite no espaço e que me ajuda a encontrar o caminho para casa. Se o polegarzinho tivesse um aparelho assim, nunca se teria perdido na floresta. Mas antes da invenção do GPS pelos americanos no ano 2000, os homens orientavam-se também pelas estrelas no céu. No século V, os astrónomos árabes inventaram o astrolábio, o avô dos nossos instrumentos de navegação. O Museu das Artes e Ofícios tem alguns. O astrolábio, que significa em grego apanhar as estrelas, dava para medir as distâncias e saber a hora. Mas como é que os navegadores o usavam? Medem a altura das estrelas. E através da altura das estrelas pode ser o Sol, a estrela polar, podem ser outras estrelas. Vão deduzir assim a posição onde se encontram na Terra. Falam de meridianos e de paralelos, que são coordenadas, meios que usamos para nos orientar no mar. No século XVIII, os inventores inspiraram-se no astrolábio para criarem o sextante, um aparelho de medida e de orientação no mar. Apesar dos movimentos do barco, os navegadores passaram a saber onde estavam usando um mapa. É, aliás, em parte, graças aos marinheiros que se pôde desenhar ao longo dos séculos os contornos do mundo. Sei de um lugar onde podemos encontrar os primeiros mapas e os primeiros levantamentos feitos pelo homem. Estamos nos arquivos do IGN, em Paris, o Instituto Geográfico Nacional. Mundo. Deve ser por ali. Todos os países do mundo parecem estar arquivados e bem ordenados nestas estantes. Mas quem inventou os mapas? Isso foi há muito, muito tempo. Temos mapas depois da mais alta antiguidade. O mapa é uma forma de tentar comunicar com outras pessoas e de lhes explicar algo sem que elas lá tenham ido. Há coisas parecidas com mapas há muito, muito tempo. Costumamos dizer que a engenharia geográfica é a profissão mais antiga do mundo. Há muito tempo, o homem julgava que a Terra era plana e que no fim do oceano havia um buraco no qual caíam os navios. E como os instrumentos de medida não eram muito bons, os mapas tinham muitas vezes erros. Isto é um velho planisfério elaborado pelos japoneses. Os continentes estão todos deformados. Isto é um belo exemplo de um dos principais mapas
mais ou menos completo do Mediterrâneo, das civilizações ditas ocidentais. É do ano 1450. É muito antigo e conseguimos ver mais ou menos o Mediterrâneo, que não está muito mal desenhado. Pelo contrário, vemos que os países, a Espanha, a França, a Europa do Norte, estão pouco detalhadas e, em geral, não correspondem à verdade. Entre as coisas divertidas que vamos encontrar neste mapa está uma zona a que chamamos Paraíso Terrestre. Estes desenhos também representam o mundo visto pelos índios da América. Certos mapas parecem-nos ainda hoje estranhos e nem sempre conseguimos perceber o que lá está. Pois bem, aqui temos um mapa da Mauritânia. Como se vê, não estamos muito longe do Oceano Atlântico, ao sul de Marrocos, e é um mapa de 100 km sobre 100. Não se vê absolutamente nada. Há apenas uma zona enorme, um deserto enorme de areia. E depois uma pequena informação sobre a natureza da areia ligeiramente ondulada, com uma orientação norte-noroeste-sudeste, periodicidade 125 metros. O cartógrafo não sabia que mais juntar, que informação dar sobre esta grande superfície. Encontramos este tipo de mapa nas zonas desérticas do Saara. Graças aos satélites, podemos medir praticamente o tamanho de um grão de areia. Embora estejam a milhares de quilómetros da Terra, estas câmaras fotográficas gigantes podem calcular o tamanho de um campo ou a largura de uma rua, como aqui em Lyon, junto à Praça Bellecour. Graças a óculos astronómicos muito sofisticados, pode-se calcular distâncias infinitamente pequenas e infinitamente grandes. Pois bem, hoje sabemos que há corpos celestes a milhões de anos-luz, muito longe de nós, e temos uma pequena ideia da sua aparência, não é verdade? Os astrónomos criaram instrumentos gigantescos para ver esses objetos. E será que isto é o infinitamente grande? Não sei. Para nós, de qualquer forma, é o infinito. Não sabemos ver mais além, mas podemos ver coisas que não víamos antes. Olha para estas imagens de galáxias e nebulosas. Imaginas os progressos feitos pelos cientistas desde a antiguidade? Hoje podemos medir o tamanho de uma estrela e pesar a asa de um pirilampo. Mas isso não significa que se possa medir tudo. Embora hoje já se meça a velocidade de um som e a temperatura do ar, não se pode, por enquanto, medir o grau de inteligência de uma pessoa. Também é impossível medir a amizade, a coragem ou ainda o cansaço. Ai. Aliás, quando tiveres sono e as pálpebras te pesarem, tenta saber quanto é que elas pesam. Diz-me, Lucy, o que são os fósseis, como sobem as marés e de onde o vento vem? Porque é que há fogo